Vamos ainda de assuntos internacionais, te contando agora com a Priscila Asbeck o que a gente sabe justamente sobre esse assunto. A nossa correspondente nos Estados Unidos vem aqui conversar com a gente sobre essa notícia envolvendo a faixa de Gaza, envolvendo as pessoas que foram mortas. Priscila Asbeck, a gente sabe que tem morte, a gente sabe que tem dor, a gente sabe que os civis sofrem, mas também é importante lembrar que quem divulga esses dados são os próprios integrantes do Hamas por meio dos palestinos, né? Que existe sofrimento sim, mas que os dados são divulgados pelos palestinos. Exatamente, Elisa, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. É o Ministério da Saúde de Gaza que divulgou então esse número mais recente de 123 mortes em 24 horas, o maior número de mortes em uma semana, e o Ministério da Saúde de Gaza é administrado pelo Hamas. Essas autoridades são administradas pelo Hamas, mas também imagens chegam, inclusive relatos de jornalistas e também nas redes sociais que mostram de fato a situação de tragédia humanitária em Gaza se amplificando enquanto a ofensiva israelense é renovada depois que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, inclusive, apresentou aquele plano de tomar a cidade de Gaza. Então, os relatos que chegam são de aviões e tanques israelenses que bombardearam as áreas ao leste da cidade de Gaza, isso segundo também relatos de moradores, também com vários edifícios que foram destruídos, também relatos de um hospital que fica na cidade de Gaza, lembrando que a cidade de Gaza fica ali no centro-norte do enclave, também dizendo que 12 pessoas foram mortas. Também houve relatos de ataques no sul da faixa de Gaza, na área de Han Yunis. E essas ofensivas acontecem depois que, na semana passada, o Gabinete de Segurança de Israel aprovou aquele plano com 5 objetivos para derrotar o Hamas e concluir a guerra e, com isso, tomar a cidade de Gaza. Esse plano inclui a desmilitarização da faixa de Gaza, também pressupõe que Israel assumiria o controle total da segurança sobre o enclave, mesmo depois do fim da guerra, e depois disso seria estabelecido um governo civil que não seria administrado nem pelo Hamas, nem pela autoridade palestina. Esse plano que foi muito criticado, tanto por líderes internacionais, quanto por israelenses que querem o fim da guerra e que se preocupam com esse plano e com a saúde, com o risco que correm os reféns que ainda são detidos pelo Hamas. Se acredita que sejam 50 reféns ainda detidos pelo Hamas, sendo que 20 deles ainda estariam vivos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que os palestinos simplesmente deveriam partir do enclave, falou que eles não estão sendo expulsos e que eles têm permissão para sair. Falou que todos aqueles que se preocupam com os palestinos e dizem que querem ajudá-los devem abrir os seus portões e parar de nos dar sermões. Foram as palavras de Netanyahu durante uma entrevista que foi concedida nessa quarta-feira. Também o que os líderes árabes, que são aliados aos palestinos, dizem é que eles temem que aconteça uma outra Nakba, que é aquela grande catástrofe que aconteceu em 1948, durante a criação do Estado de Israel, quando milhões de palestinos foram deslocados. Então há uma comparação sobre o que está acontecendo agora com o que aconteceu em 1948. Só para finalizar, Elisa, também há tentativas de cessar fogo, conversas que acontecem entre autoridades do Hamas e também intermediadores no Egito, mas ainda sem esperanças de resolver esse impasse. O Hamas diz que as forças israelenses precisam se retirar do enclave antes de aceitar qualquer tipo de cessar-fogo, e os israelenses dizem que não vão retirar suas forças enquanto não tomarem por completo a cidade de Gaza, enquanto não desmilitarizarem todo o enclave. Volto com você, Elisa.